O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, mulher! Sábado! E nesta semana nós discutimos sobre mulheres e o direito à vida. E hoje, aqui na TV Elas por Elas, nós preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Planejamento familiar e reprodutivo, a gente precisa primeiro conseguir compreender um conceito que é anterior para que haja o planejamento familiar e reprodutivo, que é o conceito da justiça reprodutiva. E justiça reprodutiva, para que se possa ter, liberdade de escolha, o direito à liberdade de escolha entre gestar e não gestar, especialmente para as mulheres, pode configurar justiça reprodutiva. Mas justiça reprodutiva não é apenas essa liberdade e direito de escolha se ela não, na verdade, ela não é alcançada se ela não estiver junto direitos sexuais e reprodutivos e justiça social. Esses elementos eles precisam andar juntos, bem integrados, para que seja possível. Por que é que a gente está dizendo isso, Isso não é uma discussão nova no Brasil, No mínimo, a gente tem esse debate sendo feito no Brasil há 30 anos. Então, direitos sexuais e reprodutivos só coexistem ou só existem num cenário de justiça social. Por quê? Porque discriminação, racismo, LGBTfobia, violência de gênero e desigualdade de raça, classe e gênero impactam no acesso à saúde e no exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Quando a gente pensa 55% da população brasileira, das gestantes brasileiras, tem uma gestação que não é intencional, que não é planejada, e isso tem uma correlação direta com 500 mil abortos clandestinos que são realizados, em média, por ano, eles são resultados da gravidez planejada que podem ser evitáveis se a gente consegue garantir amplo acesso à contracepção. Então, tem uma questão que é anterior, não é em si o debate do aborto pelo aborto enquanto questão de saúde pública, que é muito importante, é uma das causas principais de mortalidade materna, mas é também sobre garantir um processo de prevenção e educação em saúde. É neste momento que a gente falha quando a gente não consegue garantir que todas as mulheres que desejam ter acesso ao método contraceptivo consigam. Então, essa ideia de que todas as mulheres de norte a sul no Brasil têm acesso a planejamento familiar e reprodutivo, infelizmente, não é verdade. E quanto mais exposta a cenários de violação de direito, violência, população negra, população indígena, mais difícil ainda tem se tornado esse acesso. Falar sobre a importância de nós mulheres nas políticas de segurança alimentar é preciso, primeiro, considerar o processo histórico de auto-organização.
A auto-organização é quando as mulheres se reúnem em grupos ou movimento de mulheres ou por aqueles que são compostos por mulheres e por homens, que são denominados grupos mistos, tipo o próprio movimento sindical, a qual eu também faço parte. A auto-organização das mulheres é muito mais do que a construção de espaços só de mulheres. A auto-organização, ela tem a ver com a definição de novas prioridades, definição de reivindicações e das demandas e também das estratégias que definimos para obtermos respostas a ela. É a partir da auto-organização que as mulheres passam a perceber as barreiras que enfrentam para produzir, para comercializar e para ter acesso à renda monetária. Esse processo de auto-organização das mulheres é expressado a partir da Marcha das Margaridas, que é conhecida como a maior ação de massa protagonizada pelas mulheres. Ela tem capacidade para reafirmar seu caráter de diálogo e proposição, apresentando pautas cada vez mais qualificadas e um crescente poder de mobilização. Seu poder de articulação, poder de reconhecimento como sujeito de direito e aprendizagem na formulação e negociação de políticas públicas que asseguram e promovem o bem viver no meio rural. As mulheres, elas são as grandes guardiões de conhecimentos ancestrais sobre alimentação e saúde. São, em muitas culturas, as responsáveis pela alimentação de todas as condições para produzir. Mas isso não é tudo. É preciso ter também acesso às políticas diferenciadas, que apoiem e potencializem condições para produção e comercialização, como é o crédito, como é a assistência técnica, que muitas vezes as mulheres não querem o mesmo que os homens querem. Elas querem desenvolver seus próprios projetos e também ter a oportunidade de participar de atividades econômicas, como feiras, mercados locais e institucionais. As mulheres, elas são as responsáveis pela compra de produtos, pela produção de subsistência, pelo preparo e pela oferta de alimentos. São elas que não só guardam esses saberes, como transmitem para novas gerações e muitas vezes os reinventam. Para além desse papel tradicional, as mulheres têm participação cada vez maior nas cooperativas locais, nas associações de agricultores e têm envolvimento crescente nos programas de formação agrícola. Então, é importante considerar o protagonismo das mulheres para poder conquistar no meio rural, primeiro, esse espaço de visibilidade. Muitas são as questões que impedem a participação e a presença das mulheres nesses espaços, inclusive a estrutura do sistema político mundial, e a gente está focado aqui no Brasil, né? Em especial no sistema da estrutura política no Brasil. Esse é um lugar que não foi pensado nem projetado para a nossa existência, né? Inclusive pelos legislativos no país afora, a gente tem as questões físicas desses espaços muitas vezes não prevêem a nossa participação, né? Como banheiros exclusivos, como, enfim, acesso a espaço que as crianças possam estar. Sempre que a gente fala da presença das mulheres na política, a gente também precisa pensar que política é essa, se essa política realmente acolhe as mulheres nesses espaços. Geralmente se coloca a falta das mulheres, né, a sua ausência nesses espaços de poder e decisão, se coloca ainda na conta de que mulheres não votam em mulheres, porque somos a maioria da população, né, e por que não estamos representadas nesses espaços? Mas a gente sabe que isso vai para muito além dessa questão de que mulher não vota em mulher, né? A gente sabe que, por exemplo, a desigualdade de gênero na sociedade reflete nos espaços de ocupação das mulheres na política. A sobrecarga das mulheres, as jornadas triplas, a própria maternidade solo, num país em que a gente tem muitas crianças que não têm nem o nome do pai no registro, né? Ou seja, que há uma institucionalização do abandono paterno.
e a sobrecarga da maternidade nas mulheres. Então, toda essa questão, essas questões dos cuidados, elas influenciam para que a gente não consiga avançar com a presença das mulheres na política. Por isso é tão importante que quando a gente chega nesse espaço, a gente debata essas questões, né? Que a gente enfrente as questões das desigualdades de gênero, que a gente enfrente e avance em legislações que garantam a diminuição da sobrecarga das mulheres no que diz respeito à política dos cuidados. A gente fala muito da maternidade, mas não só, né? Os cuidados em geral acabam sobre as mulheres, com os idosos da família, e inclusive nos trabalhos onde na ponta existe a atenção e o cuidado, como a área da assistência social, da saúde, da educação, temos a maioria da presença de mulheres nesses lugares, nesses trabalhos. Então é muito importante que quando a gente debata, discuta a presença das mulheres na política, isso esteja na nossa conta, né? Uma outra questão também que muitas vezes nos impede de ocupar esse espaço e que por conta disso a gente também não consegue avançar na presença das mulheres na política é a violência política de gênero, né? Que tem aumentado muito, apesar da gente também aumentar a presença desse assunto nesses espaços, né, de nos organizarmos hoje em rede, de falarmos sobre isso, ainda é muito forte a violência política de gênero nos espaços legislativos, executivos, da política oficial, mas também nos espaços partidários, né? O conceito de qualidade de vida é um conceito ativo, amplo, mutável e intrínseco a cada época da vida da gente também. Além disso, é constituído por 3 aspectos fundamentais: a subjetividade, que é a individualidade, ou seja, a qualidade de vida é um conceito muito individual. O que é uma boa qualidade de vida para uma pessoa pode não ser para outra. O que é uma boa qualidade de vida numa fase da nossa vida pode não ser em outra fase da nossa vida. Então, é muito subjetivo. E multidimensional, porque envolve 3 dimensões, que é a dimensão física, psicológica e social. Então, você pode estar bem numa dessas dimensões e não estar bem na outra. A ideia, né, o que a gente imagina, o sonho que a gente quer é que estivéssemos bem nas 3 dimensões, o que nem sempre é possível. Então, por que não é possível? Porque a qualidade de vida, ela é influenciada pela nossa saúde, né, como a gente está, físico e mental, pelas doenças que nós temos, ou doenças pregressas, pelos aspectos psicológicos e pelo ambiente que eu vivo, no desconforto emocional, onde o relacionamento interpessoal é a forma como a pessoa ocupa o seu tempo livre, também são fundamentais. A forma como a gente ocupa o nosso tempo livre é fundamental para a qualidade de vida. Sem saúde, sem uma qualidade de vida que permita que eu faça isso, seria impossível. Então, a gente tem que se preocupar com essas atividades de vida diária, com as atividades instrumentais, que é essa que eu falei de cuidar da casa, e as atividades avançadas, que são essas do lazer, de sair de casa. É importante você ter uma qualidade de vida para manter isso. E tudo isso vai ter um impacto também na sua qualidade de vida. Então, você precisa ter força, você precisa ter saúde para fazer essas atividades. A capacidade funcional, eu estou falando de capacidade funcional, que é a capacidade de você fazer as coisas, a capacidade funcional é a habilidade de executar tarefas cotidianas, simples ou complexas, necessárias para uma vida independente e autônoma na sociedade. E qual é o parâmetro? Quando eu avalio uma pessoa, como professor de educação física, eu avalio e digo essa pessoa não consegue, ou o idoso não consegue fazer mais essa atividade. Tem que ver se ela fazia essa atividade ao longo da vida e não consegue mais fazer, ou se ela não faz porque ela nunca fez. A gente também tem que avaliar isso. Então, a comparação dessa perda é com você mesmo. Será que eu fazia isso e deixei de fazer? Eu não consigo mais, né? Eu não consigo mais tomar banho sozinho, eu perco o equilíbrio, eu não consigo mais calçar meu sapato porque eu não alcanço. Então, esse cuidado é importante que a gente tenha para não perder essa funcionalidade. Então, capacidade funcional é isso,
é você ter condição de ter uma vida independente e autônoma. A independência é a capacidade de realizar algo com suas próprias mãos e autonomia é a capacidade de tomar decisões. Então, a ideia é que você permaneça com independência e autonomia o maior tempo da sua vida. O maior tempo. Vai envelhecendo, mas envelhece com autonomia e independência. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Te espero na segunda-feira.